Convidamos, então, o professor Felipe Cassapo para a sua apresentação. Bom dia a todos. Antes de iniciar, realmente eu gostaria também de agradecer profundamente o convite. É uma honra estar aqui com vocês. Então, no nome da Fundação Nacional da Qualidade, realmente agradeço a USP, agradeço a comissão organizadora, em particular o professor Glaucio e a professora Maria de Lourdes, de ter essa oportunidade de estar com vocês nesse momento de reflexão estratégica dos próximos 20, 30, 50, quem sabe 100 anos de crescimento da Universidade de São Paulo, de crescimento da criação do conhecimento, de crescimento da geração de valor para a sociedade. E eu, especificamente, vou falar agora um pouquinho sobre a questão do conhecimento. É bastante desafiador querer falar do conhecimento num ambiente como a USP, que é um ambiente intenso de criação, de disseminação de conhecimento. Eu vou falar, portanto, sobre conhecimento, sob a ótica da geração de valor para as organizações, num sentido bem amplo, as organizações integradas no seu contexto, como foi bem demonstrado na apresentação precedente, as organizações que geram valor para a sociedade. E para iniciar essa frase, que provavelmente essa lamentação, essa questão que provavelmente faz sentido, cabe em múltiplas organizações. Se a minha organização soubesse o que a minha organização sabe. Isso com certeza faz sentido para uma organização privada. Mas com certeza também faz sentido para uma organização pública. Com certeza faz sentido para uma instituição de ensino. Será que os uspianos sabem o que os uspianos realmente sabem? Será que eu, no meu departamento, no meu setor, na minha unidade, eu tenho o desafio de transformar a minha gestão, de aprimorar, de inovar a minha gestão? Realmente conheço todas as experiências que hoje tenho à disposição numa instituição tão gigantesca como a USP? De quantas pessoas estamos falando? Se nós realmente contabilizamos todos os servidores, todos os docentes, todos os alunos, todas as partes interessadas, 100 mil pessoas, talvez mais, 100 mil cérebros, 100 mil ideias. Se cada uma dessas pessoas desse agora uma ideia, se nós compilássemos todas essas ideias, não teríamos um brilhante planejamento estratégico cheio de inovações? Será que realmente, então, através da criação de redes de aprendizagem colaborativa, da instituição em si e da instituição no seu relacionamento com a sociedade, não temos uma ótima ferramenta, um ótimo processo de inovação e de transferência de conhecimento? Então, é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês nas próximas 20, 25 minutos, falando sobre o conhecimento como recurso estratégico, agregando valor à organização e tentando trazer uma proposta que seja ao mesmo tempo sistêmica, como foi bem demonstrado, ou seja, integrada, desburocratizada e estratégica no novo contexto dos negócios, no contexto do século XXI, no novo contexto da sociedade. Nós sabemos que a sociedade está mudando muito e levando, portanto, todo tipo de organização a transformar os seus modelos de gestão. Eu vou apresentar bem rapidamente quem somos da Fundação Nacional da Qualidade, só para a gente se apresentar, falar muito rapidamente sobre a sociedade do conhecimento e tentar mostrar algumas ideias do conhecimento como recurso estratégico para procurar algumas conclusões, talvez não muito ortodoxas, mas realmente para a gente refletir. A Fundação Nacional da Qualidade é uma organização sem fins lucrativos, não governamental, que muitos de vocês provavelmente conhecem, tem 17 anos de existência e tem como missão disseminar os fundamentos da excelência em gestão para o aumento da competitividade das organizações e do Brasil como um todo. E quando falamos em fundamentos da excelência em gestão, quando falamos em aumento da competitividade e organizações, falamos em todo tipo de organização. Não apenas o setor privado, mas também e principalmente o setor público, o terceiro setor, todos esses setores juntos, aprendendo a respeito do que significa excelência em gestão. Quais são esses fundamentos da excelência em gestão que nós disseminamos, que nós articulamos na sociedade? Fundamentos como o pensamento sistêmico, fundamentos como a responsabilidade socioambiental, fundamentos como a valorização das pessoas, como a liderança, a constância de propósito, a gestão por processo, o planejamento estratégico e todos os outros princípios
que já foram mencionadas, que vocês conhecem, que faz das organizações não simplesmente, ou não de forma caricatural, organização como máquina de produzir alguma coisa, mas sim a organização como sistema vivo, integrado no seu ecossistema. E quando a gente realmente começa a falar na excelência em gestão, quando a gente começa a falar nesses fundamentos da excelência, nós entendemos que se as organizações realmente são entidades vivas, integradas no seu ecossistema, e que para ela o que mais importa é o que elas são, a sua essência, a sua identidade e a sua contribuição na sociedade. Então a excelência, no fundo, não significa apenas para uma organização ser capaz de perseguir os seus propósitos, mas sim ser capaz de perseguir os seus propósitos em perfeita harmonia no mundo no qual ela vive. E, portanto, ser capaz de gerar valor que seja perfeitamente lógico em termos socioambiental, criar valor, criar conhecimento que agrega a sociedade como um todo no seu novo contexto que todos nós conhecemos. Eu gostaria de incentivar, depois, quem tiver mais dúvidas ou gostaria de saber um pouquinho mais a respeito dos fundamentos da excelência em gestão ou dos trabalhos da Fundação, entrar nesse site fnq.org.br. Como sabemos, e foi muito bem comentado na fala de início desses nossos trabalhos pelo professor Glaucio, o nosso mundo está mudando muito. E está mudando muito rapidamente. Se bem que todas as organizações de todo tipo, de todo porte, estão sendo desafiadas a rever, a inovar no contexto do seu modelo de gestão, no seu contexto dos seus sistemas de gestão. Então, se é muito óbvio, logicamente, ninguém vai duvidar disso, ainda mais nesse nosso ambiente hoje intenso de conhecimento que é a USP, se é muito óbvio de que conhecimento, geração de conhecimento, transferência de conhecimento é valor. Valor no sentido muito amplo, não apenas o valor econômico e financeiro, mas o valor no sentido do bem-estar, da qualidade de vida, da integração das pessoas. O fato é que o nosso mundo, muito rapidamente, o nosso mundo está literalmente passando por uma espiral de transformações das quais nós não conseguimos perceber os momentos. Essa é uma transparência muito interessante do Alessandro Kovačić, da Petrobras, que mostra para nós um pouquinho dessa transformação de forma bem metafórica. Observe aqui à esquerda a Bolsa de São Paulo no final dos anos 70. Observe em particular os sapatos dessa pessoa que sobe com tranquilidade essa escada para colocar o valor da ação, apagar o outro valor da ação e descer. E se demorar 2 minutos ou 3 minutos, ninguém vai ficar muito bravo, não, porque temos o tempo. Observe o atual espaço Bovespa. Será que alguma coisa mudou? O que teria acontecido nas nossas organizações há 10 anos atrás se o e-mail da organização ficasse desligado durante 1 hora? Provavelmente nada. E o que acontece hoje em todo tipo de organização, aqui na USP, se o e-mail para de funcionar 5 minutos? São 10 anos, mas em apenas 10 anos o mundo mudou muito rapidamente, e tão rapidamente que esse, portanto, o tipo de exercício exigido de todos nós profissionais do conhecimento, nós organizações no novo contexto de negócio, é o exercício da flexibilidade, o exercício da rapidez, da responsabilidade, gostei muito do char, competência, habilidade, atitude e responsabilidade, e do uso intensivo e sustentável do conhecimento para poder inovar. Esse é um exercício extremamente novo, extremamente desafiador, que exige de todos nós uma grande revisão dos nossos modelos mentais, como foi muito bem colocado. E como então transformar esse ativo, esse conhecimento, em recurso estratégico que pode efetivamente agregar valor para todo tipo de organização, que pode agregar valor para a sociedade? Uma primeira proposta, desafiadora, provocadora, o Knowledge Unlocker Plus. O Knowledge Unlocker Plus seria a ferramenta milagre que desvenderia os mistérios das mentes de todas as pessoas aqui presentes nessa sala e permitisse que o conhecimento de todas as senhoras e todos os senhores estivesse armazenado nessa maravilhosa máquina. Tentador, não? Parece quase Matrix, para quem assistiu o filme, quem viu o filme Matrix. Desafiador e meio absurdo quando a gente olha para essa chavinha nessa cabeça dessa pessoa. Agora,
Quantas vezes por dia perguntamos, o seu conhecimento está armazenado? A pergunta do armazenamento do conhecimento, do backupeamento do conhecimento, não é uma certa confusão entre a natureza da informação e do conhecimento que nos leva a ter uma visão objetivista do conhecimento, o conhecimento como pura informação armazenada? Eu encontrei essa página na internet bastante interessante, uma vantagem competitiva para as empresas. Os sistemas de gestão documental utilizam a tecnologia para controlar todo o capital intelectual da empresa de forma muito mais eficiente. Se nós queremos Knowledge Unlocker Plus, encontraremos muitos deles disponíveis em lugares diversos e variados, ferramentas milagres que permitirão ao conhecimento estar disponível, pois ele está armazenado. E isso talvez venha de uma confusão sobre a própria natureza do conhecimento, uma própria confusão epistemológica. Eu sei que é muito desafiador querer falar em epistemologia num ambiente repleto de conhecimento, intensivo e intenso de conhecimento como é a USP, mas vamos refletir muito rapidamente sobre a natureza do conhecimento. Nós não temos muitas vezes a tendência a imaginar que o conhecimento é um objeto, porque nós estamos cercados por objetos. Como essa caneta é um objeto, que bom se fosse um objeto, pois os objetos preciosos podem ser armazenados para não ser perdidos. Agora, quanto dá uma caneta mais uma caneta? Com certeza 2 canetas. E quanto dá uma ideia mais uma ideia? Uma ideia mais uma ideia pode dar 0 ideias? Pode. Eu posso ter uma ideia, uma outra pessoa ter uma outra ideia, as 2 ideias entrarem em conflito, se falsificaram, não temos mais ideia. Mas uma ideia mais uma ideia pode dar 3 ideias? 4 ideias, 5 ideias. O conhecimento é puramente intangível, ele é o único ativo que se multiplica quando dividido. Que loucura! Multiplica quando dividido, é verdade. Mais eu vou dividindo as minhas ideias, mais ideias eu tenho. Dando a minha caneta, perco a minha caneta. Dando a minha ideia, guarda a minha ideia. E você fica com a minha ideia também. Mais multiplicado através da divisão, o conhecimento é, portanto, mais ele vai agregar valor para as organizações. O que significa que ele não é um objeto. E não faz sentido imaginar que o conhecimento possa ser armazenado para não ser perdido. Talvez o que faz sentido é imaginar que o conhecimento é um processo, ou nós poderíamos falar, um fenômeno emergente. E, consequentemente, faz muito mais sentido criar condições nas quais o conhecimento é gerado, transferido, retido e aplicado, do que querer armazenar conhecimento. O que são essas condições? São condições humanas, socioculturais, de bem-estar e de vontade de estarmos juntos. Nós aqui, juntos, admitimos os nossos erros, admitimos as nossas fraquezas, querendo realmente aprender num ambiente perfeitamente aberto, junto com a sociedade, com a iniciativa privada, pública, criemos um ambiente adequado em que o conhecimento possa ser gerado, transferido, retido e aplicado. Isso pode parecer uma viagem, mas observa aqui à esquerda a organização que vai crer que o conhecimento é um objeto, se é a direita, a organização que vai crer que o conhecimento é um processo. Aqui à direita, a informação se torna fim. Eu quero ter informação para ter a informação. Já à direita, a informação é meio. A informação é meio de conectar as pessoas, pois através da conexão das pessoas, eu gero redes. E através das redes, o conhecimento emerge como um fenômeno da rede. Algo literalmente incontrolável, um fenômeno emergente. Essa é, portanto, uma proposta conceitual que significa, afinal de contas, que se o conhecimento é um fenômeno emergente das redes sociais, não existe diferença entre criar, transferir, reter conhecimento e cultivar redes sociais. Isso é um único e mesmo movimento. A partir do momento em que eu crio uma rede social, mais diversificada, melhor, ao mesmo tempo, conhecimento é criado na rede, transferido e retido. Isso pode parecer muito interessante, muito desafiador mais uma vez, mas talvez a retenção do conhecimento não se constitua como um registro da informação, mas sim como a manutenção de uma rede social através do qual o conhecimento é retido. Simplesmente através de conexões de uma rede social. Quais são as fronteiras dessa rede? Só existem fronteiras se nós queremos que existem fronteiras. Só existe um dentro e um fora de uma organização se nós queremos que exista um dentro e um fora da organização. Quem falou que existe um dentro e um fora da universidade?
Para que ter um dentro e um fora da universidade? Para que não imaginar que a universidade é uma rede de redes abertas conectada a uma outra macro-rede de redes que nós chamaríamos de sociedade, na qual nós temos outra rede de redes como as empresas privadas, públicas, terceiro setor, e afinal de contas eu posso estar ao mesmo tempo dentro e fora, criando essas redes de pura colaboração na sociedade. E o valor agregado para as organizações é, logicamente, o valor primeiro da memória, muito importante, lembrar para aprimorar os meus processos, para aprimorar os meus modelos de gestão. Então, se numa organização, quando eu tenho uma dificuldade, uma determinada dificuldade ou questão, uma pessoa é capaz de responder, que tal imaginar que a resposta não seja o fato de uma pessoa, mas sim de uma rede? Se bem que pessoas entrando e saindo na rede, nós podemos manter, através da socialização do conhecimento nessa rede, uma memória como um ambiente convergente, autônomo de conhecimento. Ou seja, a memória não é mais o que eu registrei, não é mais o que eu escrevi, mas sim a minha capacidade de manter a estrutura e a organização da minha rede como uma rede social de aprendizagem e de memória. E quem diria então da inovação e da criação do conhecimento? Mesma ideia, a partir do momento em que eu crio as minhas redes sociais de colaboração, de transferência do conhecimento, a coisa mais natural que acontece é novas ideias emergem. Se todos nós agora dessemos uma ideia e começaríamos agora a compartilhar essas nossas ideias dadas, com certeza nós viríamos emergir uma quantidade tremenda de coisas bastante interessantes aqui, que poderiam ser capturadas, analisadas, que poderiam ser olhadas sob a ótica das estratégias organizacionais, do contexto em que nós estamos vivendo, para, implementando essas nossas ideias, gerar valor e aqui nutrir um ciclo que é autossustentável e inesgotável, pois ele é baseado num ativo que é inesgotável por essência, pois ele é intangível, que é o próprio conhecimento. Que tal, então, nós imaginamos essas redes, essas condições de geração de ideias completamente abertas, em que a universidade possa gerar ideias e transformar, aprender ideias junto com o setor privado, junto com o terceiro setor, junto com todas as partes interessadas da sociedade que constroem um novo futuro que faz sentido para todos. Duas ilustrações concretas desses conceitos, dessas ideias. Primeiro, a ideia do blog. O blog pode parecer uma piadinha, pode parecer uma ferramentinha de um molequinho, um piazinho, de cabelo azul ou vermelho, mas hoje é muito mais do que isso. Hoje o blog, que é, afinal de contas, um diário eletrônico, em que eu vou lá e conto as minhas experiências, se transformou numa poderosa ferramenta de memória organizacional. Esse, por exemplo, o blog do Luiz Nassif, acho que muitos de vocês conhecem, o jornalista Luiz Nassif, em que o Nassif conta as suas experiências, conta a sua expertise para quem quiser aprender, compartilhar. E o interessante de um blog em que um especialista começa a conversar com a sociedade é que muito rapidamente os diálogos que acontecem nesse ambiente, que não é mais um ambiente de um para vários, um fala e muitos escutam, mas sim um ambiente vários para vários falam e vários escutam ao mesmo tempo. O interessante é que pessoas começam não só a interagir com o próprio Luiz Nassif, mas começam a interagir entre si a respeito do que Luiz Nassif está falando, criando dessa forma uma rede do qual ele foi o desencadeador e que se constitui como uma rede de aprendizagem e memória. Você viu o que ele escreveu? O que você achou a respeito dessa proposta dele? Eu achei isso ou aquilo. E aí o blog se transforma numa ferramenta completamente aberta de criação de memória. Um outro ambiente que eu acho bastante interessante e que ilustra muito bem a ideia de inovação em redes abertas é o My Starbucks ID. Para quem tiver a oportunidade, depois vão lá no site da Starbucks e dão uma navegada, é bastante interessante. É um ambiente em que qualquer parte interessada, colaborador da organização, clientes, qualquer pessoa da sociedade pode dar ideias para a Starbucks, vocês todos conhecem a Starbucks, né, dos cafés Starbucks, ver as ideias das outras pessoas e discutir as ideias, então começar a discutir as ideias que foram dadas, votar pelas ideias e ver as ideias serem implementadas. Um ambiente completamente aberto em que todos podem dar ideias, a sociedade inteira, todos podem debater as ideias e ver as ideias serem implementadas e transformar não só a organização, mas a própria sociedade, à medida que a organização vai se transformando por ser ela mesma uma parte da sociedade.
É um ambiente muito interessante. Para finalizar, algumas reflexões não muito ortodoxas. Primeiro, a barreira número 1 à geração de redes que podem ser voltadas para a memória ou para a inovação, é logicamente o modelo organizacional mecanicista clássico, em que a organização é comparada a uma mecânica, a uma máquina. Afinal de contas, esse modelo burocrático piramidal clássico de muitas organizações é achar que a minha organização é como um carro, onde eu tenho aqui a direção, onde eu tenho as rodas, onde eu tenho o freio, o acelerador e assim vai. Mas quem falou que a minha organização precisava ser uma máquina? Quem falou que essa hierarquização dos relacionamentos, essa fragmentação da colaboração era algo natural da organização? Não é. A organização não é o que ela é o que eu quero que ela seja. Se eu quero que a organização seja uma máquina, se torna uma máquina. Mas que tal imaginar que a minha organização não é uma máquina de ser regulada, mas sim uma entidade viva em equilíbrio no seu ecossistema? E que, portanto, essa ideia de hierarquização do relacionamento em si não faz muito sentido. O que faz sentido é criar um ambiente em que muitas pessoas possam colaborar e aprender as umas das outras, como é o caso, literalmente, do meu equilíbrio homeostático, eu como ser humano, o meu equilíbrio biológico em termos de relacionamento com a natureza. E para finalizar, algumas ideias sobre a questão da estratégia, inovação e, por que não, futurologia, quando a gente fala em inovação, quando a gente fala em estratégia, sempre a gente está olhando para o futuro. Primeiro ponto, isso é um ponto trazido por Niels Bohr, que todos vocês conhecem. Predição é algo difícil, principalmente quando se trata do futuro, como cada um sabe. Mas existe talvez uma solução para a gente imaginar do que será feito o nosso mundo futuro. O Yoda, o mestre Yoda, como cada um sabe, o futuro é Yoda. Fala, por exemplo, o Jean-Paul Jacob, que é o gerente de pesquisa do Centro de Alamadé, da IBM. Afinal de contas, a gente pode realmente se interrogar sobre do que será feito o nosso futuro. E talvez uma resposta que a gente possa dar é: o futuro, na realidade, não existe. O futuro pertence a todos nós. O futuro pertence a que nós queremos que o mundo seja daqui a alguns anos, 10 anos, 20 anos, 15 anos, 100 anos. Então, se nós queremos conhecer o futuro, basta nós inventarmos esse futuro, através dessas nossas ideias, dessa nossa colaboração. E é basicamente isso que eu queria compartilhar com vocês, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estarem aqui e trocar essas ideias.